Olá, amigos. Sabemos como é ruim e dolorosa a dor da perda de um ente querido. Se você já perdeu um ente querido e tem vontade de ter um recado, um sinal ou uma carta psicografada por esse ente querido, corre agora no primeiro link da descrição ou escaneie o QR Code na sua tela. Entre no nosso grupo e aguarde maiores informações por lá. Seu ente querido pode ter um recado para você. Olá, amigos! Está começando mais um vídeo aqui na Central dos Videntes. Vou trazer para vocês previsões novas e impactantes do nosso querido vidente Carlinhos. Vou deixar o canal dele na descrição e o contato aparecerá durante o vídeo para quem quiser agendar uma consulta. Eu peço que assistam até o final, que essas previsões estão impactantes. Roda o vídeo do Carlinhos. Que legal saber que você está aqui no Rocast junto com a gente. Sejam todos bem-vindos. Quem não está inscrito no canal, se inscreva, dá uma força lá pra gente. @Rocast, o canal do podcast meu, Rony Magrini, e do companheiro aqui, Cacá Siqueira. Como é que esse negócio de companheiro, hein? Não, sem companheiro, Agora já sócio. acabou com o companheiro, É sócio. companheiro. Olha quem está aqui com a gente. Carlinhos Vidente! Carlinhos Grande Vidente. Carlinhos. Obrigado pelo convite. Põe a mão aí, Carlinhos. Seja Bora, bem-vindo. energia boa. A casa é sua. Como é que tá, Carlinhos? Tudo bem, graças a Deus, Cacá. Estou muito feliz de estar com vocês aqui. Obrigado, seja bem-vindo. Falamos do Lula agora. Lula ganha a reeleição? Não, Mas já vai começar assim já? Então vai, Lula ganha a eleição? Não. Quem ganha? A eleição está na mão do governador de São Paulo. Tarcísio? Mas o Tarcísio falou que... Se ele não entrar. Se ele entrando, ele é o presidente. Hoje, se fosse a eleição fosse hoje, o Ratinho Júnior no Paraná ia mexer muito com o público, como fez o Collor de Mello na eleição dele lá. Tá. Mas é aquele negócio. Se ele entrar, tem coisa para vir. O Lula deve colocar, para poder disputar o PT, eles vão tentar fazer uma reunião entre o Dino e o ex-governador da Bahia, O Rui Costa, tá? que é o atual ministro da Casa Civil. Por isso que um dos dois será o candidato do PT. Lula, alguns problemas virão aí que poderá impugnar. Não de impugnar por doença a situação dele, talvez eu não vejo Lula como para presidente. Tá. E o Bolsonaro? Bolsonaro é um homem que, para te falar a verdade, eu vejo o Bolsonaro, esse quadro de saúde dele, o pessoal pensa que é fantasia. Não é. O Bolsonaro está doente mesmo e o quadro dele pode piorar, então eu nem conto com o Bolsonaro. Se eu falar para você que eu vejo o Bolsonaro daqui mais um ano e meio vivo, eu não vejo. Nossa. Caraca. Problema de saúde. Ô Carlinhos, fala uma coisa pra gente, explica pro pessoal. Quando que começou esse lance de premonição, de vidência, de você saber das coisas antes delas acontecerem? Que recentemente, não sei se o Cacá tá ligado, teve esse acidente de avião aqui no interior de São Paulo. Sim, da sim. Voipés, que morreu todo Sim. mundo. Um mês antes, o Carlinhos já tinha postado que ia ter um acidente de avião naquela região. Você sonha? Não, eu vejo. Eu vou falar um negócio aqui agora que vocês vão entender. Depois vocês vão voltar nos aviões. Quando eu passava fome, você quer ver? Eu mudar o Cacá, vamos ver se ele lembra. Quando eu morava no Brooklyn, na rua Kansas. Na Kansas. Ali perto do Ípica Paulista. Sim. Morava um homem muito famoso que mexia com esporte, chamado José Italiano. Não sei se você lembra. José Italiano. Ele trabalhava na Gazeta, o rádio e TV Gazeta. E esse homem, os domingos, é que me ajudava a mandar comida para casa. Eu fazia carrinho com esse carrinho de madeira, compra para ele. E ele chegava e morava bem na Rua da Feira. E eu saía carregando e ele, daquele jeitão dele, fazia as compras e eu levava para ele. Ele me dava dinheiro e eu ajudava a levar algumas coisas para casa. O senhor José Italiano, que eu acho que, se não me engano, já morreu há muito tempo. Trabalhava na Gazeta. Eu passei muita fome, para vocês terem uma ideia. Eu comecei com 8 anos de idade, já tinha perdido alguns irmãos. Fui morar numa favela no Brooklyn, que seria ali onde hoje está construído lá o Pão de Açúcar, onde é um prédio do Pão de Açúcar, hoje piscina na rua Kansas, ali no finalzinho. E perto daquela pontilhão da Bandeirantes, que você sabe, que a Vila Olímpia atravessou a ponte. Eu morava ali. E numa vida desgraçada, passando fome, um sufoco desgraçado. Meu pai tinha problema de tuberculose na época. E minha mãe tinha que se virar. E eu tinha que ir para a feira. Ou feira e puxar carroça. Pegando garrafa, vidro,
Se que eu achava. virando, né? Carroceiro. Se virando. Carroceiro. Carroceiro. Era isso que eu fazia, poder estudar. Não tive estudo nenhum, eu não tenho estudo nenhum. Eu Não tenho tem? segundo ano primário e não terminei ele ainda. Você é da onde? Eu sou de Minas, lá da região de Galiléia, e E veio para São Paulo. veio para São Paulo quando era criança, para poder tentar sobreviver. Mas cortamos uma arruela, porque vamos morar num barraco que não tinha nem Chuveiro, vaso tinha nada, sanitário. não tinha nada nada, disso. né? Não tinha nada disso, Mas era o chão a pique. uma Cacá perguntou e você não chegou lá. Como é que começou isso daí em você? Isso. Eu era criança, com 7, 8 anos para 9 anos, de 8 para 9 anos. Nós morávamos num barraco que tinha 3 cômodos. Meu pai, um que nós dormíamos aqui, onde era uma cozinha e sala, tudo mesmo tempo, mas tudo chão a pique. Meu pai trabalhava na Barda, uma empresa chamada Barda, que construiu aqueles viadutos ali, da Bandeirantes. E meu pai pegou a madeirite, fez fez uma cama improvisada para nós lá, beliche. Eu dormia em cima forrado de lona, meu irmão forrado de lona, nós não tínhamos que comer nem dormir direito. Um certo dia apareceu um senhor de bata branca, mais ou menos assim, é como se fosse um saco de lixo furado. É como se fosse aquelas camisas furadinhas de linho, mas bem fininha, Tá. aquilo cheio de samora, de sangue, ferida para todo mundo de lado. Aqui nele, o rosto dele não tinha ferida nenhuma, mas era cheio de manchinha, como se fosse banana oura. Cabelo quase ralinho. Ele chegou, pôs o braço direito em cima de mim. Nessa que ele segurava um cajado e falava assim: você será o curador das enfermidades. Mas como é que, com 8 anos de idade, eu fui falar para minha mãe no outro dia, quase bateu em mim. Peraí, nessa hora você estava dormindo ou estava acordado? Ué, quem não acorda com alguém pondo a mão na sua barriga? Eu acordei, eu vi... Você sentiu o peso? Sim, E a claro. pessoa entendi. Falando comigo, como se tivesse alguém em pé. Ok. Aí como a nossa casa não tinha porta, porque a polícia chegava aqui, carro vermelho e preto, antigamente, os caras já chegavam ficando o pé para dentro. Então meu pai colocou uma madeirite, ninguém mexia na favela mesmo, e nós dormíamos ali. Então eu pensei que alguém tinha entrado dentro de casa. Ele colocou o braço em mim, e eu fiz isso, aquele senhor olhando, e ele com um cajado nessa mão. E o que ele disse mesmo? Você será o curador das enfermidades. 8 anos de idade. 8 anos. Você já falou para tua mãe. Mamãe, ela fazendo café no fogão a lenha. Mamãe, veio um homem aqui falar comigo, um velho. Falei bem assim, veio um velho falar comigo. O velho tinha um monte de ferida. O velho estava com Uma bengala. uma bengala na mão. Cajado. O sangue de Jesus tem poder, isso é obra do Satanás, meu filho. Isso é o bicho ruim que está te acompanhando, que não sei o quê. Falou um monte. Veio umas 2, 3 vezes. Contava a mesma coisa para ela. Foram embora, nunca mais voltou. Nunca mais você viu ele? Não, Não. nunca mais. E sabe o nome? Sei porque os outros falam que diz que é o homem da ferida lá. São Lázaro. São Lázaro. Fala ali. São Lázaro. São Lázaro. Vai escutando, mas porque o povo fala que eu não sei falar que eu estou mentindo. Tá. Pois bem, ele foi embora. Dias depois, nós estávamos dormindo, eu acordei com alguém entrando para dentro de casa. Achei que era a polícia. Era uma mulher que morava lá nos fundão, que nós já conhecíamos há muito tempo. A mulher se entrou com o rosto desse tamanho de inchado, tudo sangrando, nariz correndo sangue. E o lugar que ela podia entrar enfiou na nossa, porque não tinha uma porta. E meu pai fechou rapidinho. Ela entrou, sentou. Dona Dianira, pelo amor de Deus, meu marido quer me matar. E ele passou a xingar. Cadê você, sua biscate? Eu vou te matar. Dá uns 3 facadas, não sei, na favela, na época. Jesus. Essa mulher entrou para dentro, chorou a noite toda. Não tinha remédio para dar para ela, porque nem para nós tinha. Muito, nem comida. Nem comida, né? O que ela fez? Sentou ali, minha mãe cortou um pedaço de lona que nós estávamos cobrindo, porque nós não tinha coberta, nós enrolava na lona e ficava na lona. Colchão e coberta, em cima do bandeirite. Seria a lona de caminhão. Mamãe cortou um pedacinho, depois ela para sentar lá, ela ficou sentada aqui, nem que as mães cruzam as pernas para dentro, assim, sentou e chorando a noite toda. Ela acordamos com ela com tudo banhado de sangue. Meu Deus. Tá? Eu levantei para ir no banheiro. Coloquei a mão na cabeça dela por gozação, não tinha nada a ver com essa situação. Tá. Eu disse, hoje eu te benzo, hoje eu te curo, e amanhã, e falei um palavrão. Hoje eu te beijo, Hoje- amanhã eu te curo e amanhã eu te como. Não. Bosta de burro. Amanhã você caga duro. Ah, tá. Coisa de criança. Coisa de criança. Tá. Eu conheço essa assim. Eu te benzo e te curo com a bosta do burro. Então, mas lá na época era isso que Te nós benzo e fazíamos. te saro com a bosta do cavalo. Então, era isso que nós falávamos. Eu falei zoando com ela. Fui pro banheiro. Um caneco de água morna, que minha mãe tinha esquentado no fogão de lenha. Um latão
um balde furado, me joga lá em cima, entra debaixo rapidinho, que tomou banho e foi embora. Estou voltando de lá do banheiro, minha mãe falou assim, ela falou, minha mãe, Dona Djanira, o rosto desse tamanho, não é nem falando direito, esse filho da senhora ele tem parte com capeta, ou ele é macumbeiro. Minha mãe gritou de novo, sangue, Jesus tem poder, você não faz isso dentro de casa não, que o pai dele vai pôr ele para fora. Eu fui para a feira, para trabalhar. Quando foi meio-dia e meio e pouco, eu voltei de casa com as costas, com a caixa de inhame nas costas, verdura, que eu trabalhava para um japonês. Comida para a família. Para dentro de casa. Chego aqui nas costas, aquele monte de gente na minha porta de casa, meu pai já espumando pela boca e meter a porrada em mim. Eu não sabia o que eu fazia, eu não fiz nada de errado. As pessoas ali da favela Da favela. Estavam lá. Criança com dor de barriga, desinteria, mãe com cólica, grávida, pegava minha mão, aquela mão de quem só jogava bolinha. Mão de criança. De criança, pegava minha mão, põe a mão aqui, você sarou, não sei quem. Benze aqui. Fazia. Vai benzer como se eu não sabia nem rezar, pelo amor de Deus. E aí começou essa onda. Essa mulher foi embora e o pessoal começou a ir, meu pai começou a espantar todo mundo de casa, porque a favela estava inteira lá em peso. Sim. Um certo dia, estou ali jogando bolinha de gude. Tá? Bolinha de gude tinha um campo de futebol, que esse pessoal falava editora. Não sei se o Gimirão, tinha um negão com o nome de Gimirão, um monte de jogava bacalhau, os caras, Joãozinho, que jogava na Vaja, jogava lá, famoso pessoal. Estou bem sossegadinho, chegou um homem lá, todo penteando o cabelo, bem arrumadão, cheiroso, cabelo empinado, chamado José Machado Brandão, uma coisa assim, um delegado. Menino, você sabe o que você fez para minha empregada? Eu falei, não sabia nada. Nem eu sabia o que ele estava falando. Sim. Nem quem era a empregada dele. Eu sabia que ele era delegado, que ele morava na última casa do lado da favela, parede de meio. Tão bom que ele era, um delegado mora em boca de favela, não pode ser um delegado ruim. Morava bem na esquininha. 1611, cara, não lembro, esqueço até hoje. Olha. Na rua Kansas, finalzinho da Kansas. Esse homem morava lá. Um dia ele chegou na boa e olhou para mim e falou, estou sabendo que você está passando fome, né? Eu falei, estamos. O negócio está feio. Ele foi lá dentro de casa, olhou direitinho, não viu nada, nem piso tinha, não tinha banheiro, era uma tábua fechada lá para nós tomar banho, um buraco furado no chão. No chão. Ali, sim. Era o banheiro. Viu nossa cama. Ele falou, minha empregada tinha muitos anos que a minha empregada cuidava dos meus filhos, cuidou dos meus filhos tudinho. Marcelo, ele falou o nome dos filhos e da filha. Meus filhos foi criado por ela, e ela já não ia poder trabalhar mais porque estava com problema de coluna. Eu falei, mas que não pôr aqui a mão em coluna de ninguém, mas era a mulher da cara inchada. E você pôs a mão na A cabeça. cabeça dela. Aí, e ela trabalhava lá, eu fiquei sabendo que ela trabalhava lá. Aí ele veio, falou para mim, eu tenho um monte de policiais, olha o perigo, se fosse hoje os caras tinham me matado. Eu tenho um monte de policial, era aquele carro vermelho da polícia, uns caras brabos do diabo, que eles chamavam de magrinho, esse cara trabalhava na delegacia, 27 DP. Ali no Campo Belo. Campo Belo. Tá? Mas eu nem sabia onde ficava 27, o delegado era de lá. Aí ele chegou, falou isso para mim, vou mandar um monte de policial aqui trazer, que trabalha com a gente lá, que tem problema de coluna, sai dirigindo o dia inteiro, tem problema de coluna, não está podendo nem trabalhar. Quem sabe resolve a vida deles? E eles vão trazer muita comida para você. E aí começou a vir polícia na porta de casa. Minha mãe, Dentro da favela? Da favela. Olha. Minha mãe era aquele pessoal, coordenadora de favela. Tudo que acontecia lá dentro, pedia, dona Diana, precisamos de luz. Aí ia atrás do Paulo Maluf pedia a luz para o pessoal. Sim. Mas nós não tinha ainda. Sim. O nosso bairro foi improvisado para poder pôr nós ali. Não tinha, ninguém tinha luz. E a minha mãe corria atrás fazer cadastro para bolsa assinado, para poder a pessoa baixa assinado. Os bandidos começaram a vir atrás de nós, preto e branco, polícia encostando na porta. Mamãe falou assim, você vai arrumar, todo mundo vai morrer, os caras vão matar nós, que não sei o quê. Mamãe teve que sentar com o chefão da época e falou, olha, presta atenção, meu filho, nem eu sei o que ele tem. Uns falam que é parto com o capeta, outros falam que ele está com não sei o que. Curandeiro. Nem curandeiro, nós nem sabia o que era curandeiro, porra. 8 anos. Eu não sei o que está acontecendo. Começou a vir comida demais. Os policiais, vinha a mãe, vinha a tia, vinha os polícias. E todo mundo levava comida. E levava comida. Nós tínhamos um cômodozinho de nada, que era sala e cozinha, e 2 quartinhos bem fechados, de madeira. Meu pai começou a querer bater em mim por causa disso aí, e chegou muita coisa, foi chegando muita coisa. E ele começou a alegrar porque via, estava chegando comida, muita gente me procurando, Sim. mas eu não sabia nem rezar, e eles pegavam a minha mão, punha lá, e trazia uma outra, trazia a mãe, trazia a avó, e fui juntando. Toda a comida que eu ganhava ali, eu comecei a subir na favela. Deixava um pouco para nós
e o resto distribuía para a vela. Também não dava para vocês comerem tudo. Nunca dava? Não dava. Sim. Não tinha nem lugar para pôr aquilo lá, rapaz. Sim. Tinha dia que veio time de futebol na época. Um pessoal que... Tem um lugar que eu nunca fui, eu vou falar para vocês um não, senão cai besta. Existe um lugar, no Morumbi, que na época foi um pessoal lá que jogava vôlei num lugar chamado Paineiras. Clube Paineiras. Clube, não sei das contas Clube lá. Paineiras. Foi mesmo o pessoal que jogava na época, vôlei. Aí foi me procurar para poder pôr a mão em cima deles. Mas eu até não sabia rezar, pô. Tá entendendo? Não tinha estudo, não tinha porra nenhuma, nada disso. E aí esse pessoal começou a frequentar a minha casa. E eu comecei a distribuir. Estou até hoje. Aí foi aparecendo evidência, foi aparecendo as coisas, uma coisa é outra. Meu pai viu que não tinha mais jeito, que já estava lotado de gente, não dava para morar mais ali. Nós mudamos para Vila Olímpia, para um lugar chamado Rua Funchal. Eu nem sei se tem essa rua ainda. Tem, né? tem. Fomos morar ali perto, tinha um mercado chamado Vilex. Antigamente, eu morava na Vila Olímpia, tinha uma favela, tinha uma empresa de sorvete chamada Sorveteria Gelato, tá entendendo? Eu morava ali, que mesinho ali, e começou a gente aparecendo, e começou a aparecer muito gente. Eu estou até hoje. Quantos anos, Carlinhos? Eu estava de 8 para 9 anos, ajudando o povo, que nem para fora, em outro estado, tem 35 anos. Tá. Mas desde os meus 8 anos, levando comida para algumas partes do pessoal que precisava próximo a mim. O Carlinhos, ele tem, Cacá, uma ONG, né? Instituto. Um instituto que daqui a pouco a gente vai falar. Agora, a gente quer dar nomes de pessoas e quer que você fale delas, pode ser? Vamos embora. Bom, Tá. o Cacá já falou do Lula. O Lula Você ele já falou falou. que não vai para presidente, né? vai ficar doente. É isso aí. Já O falou do Bolsonaro pode morrer daqui um ano e pouco. Talvez nem isso. Talvez nem isso. Se o Tarcísio for, ele pega. E o prefeito vai para governo. Ah, o Ricardo Nunes? Ricardo Nunes vai para governador. Olha, o Ricardo Nunes pega para governador do E estado. ganha. E o Tarcísio, se for... Porque ele fala que quer a reeleição para o governo do estado. Não vai. Ele vai, né? Ele vai O sair. partido vai Ah, o botar- partido põe O ele. partido Opa, põe. o cara tá bem na fita. Tá. Todas as pesquisas. Tarcísio, só para você ter uma ideia, eu já fiz previsões lá atrás, onde eu via o Rui Costa muito forte. Aí apareceu o Dino. Mas o Dino hoje é ministro do STF. Sim, apareceu o Dino. Quando apareceu o Dino, aí já forçou a coisa, já não vi mais o Dino como, já vi Rui Costa. Ah, entendi. Entendeu? É uma posição que o PT tem hoje. Dino ou Rui Costa. Tá. Eles vão optar por Rui Costa. E o Papa? O Papa. Eu fiz previsões para o Papa em outro podcast, você sabe, Tá. lá no mesmo prédio. Eu estava lá e eu comentei que o Papa não passava desse mês. O Francisco. Francisco. E morreu. E morreu. Morreu. E o próximo? O próximo agora pode ser um Papa escuro, ou Papa seja, negro. negro. Isso seria profecia, não seria? Tem isso? negro não seria Nossa, nós profecia? estamos tudo com tosse aqui. Hein? Não, não tem problema, pode sim. Mas é vamos ansiedade tossir, e felicidade. né? É também. tossir, Mas vamos você do tossir, cabelo. vamos tossir. Me diga uma coisa, o Papa negro seria uma profecia, não seria? Uma profecia, mas é uma profecia que eu vou te contar um negócio e ficar ciente. Pode falar, vai falando. Seria uma profecia... Obrigado, Cacá. Seria uma profecia, mas eu não vejo essa profecia relacionada à Bíblia Tá bom, tá bom. Obrigado. cumprir. Tá. 2020 ia acabar o mundo. Não acabou. Entendeu? É verdade. Mas é uma coisa que eu estou falando para vocês. Eu não vejo a profecia... Vai acontecer vai para Porque tem um Papa de Gana, tem um cardeal de Gana. Então, entre esse pessoal, entre África do Sul, Gana e Brasil. Brasil também. É. Tem, Então vai ser tem 7 cardeais brasileiros lá, né? Então vai ser um Papa escuro. Então, Eu tenho certeza que você gostou, não feche esse vídeo. A única coisa que eu vou te pedir é, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, acesse aí o canal do Vidente Carlinhos e até mais. Tchau, tchau.